Se você não tiver medo de quem está do seu lado, você que não tem ninguém do seu lado, se tiver medo de escuro, feche seus olhos. Senhor, nós te amamos e declaramos o nosso amor a Ti. Declaramos a nossa dependência ao Senhor. E foi por isso, Senhor, que nós saímos de nossas casas. Foi para vir aqui ouvir a Tua voz, Senhor. Foi para vir aqui, Senhor, ser abraçados por Ti, Senhor. Receber de Ti, Senhor. Foi por isso que nós saímos de nossas casas. E nessa noite, nós nos rendemos ao Teu poder, nos rendemos ao Teu senhorio, nos rendemos à Tua majestade e te pedimos, fala conosco, Senhor, fala conosco, Senhor, porque nessa noite nós precisamos, Pai, mais até do que palavras, nós precisamos de poder, Senhor, nós precisamos do Teu poder em nossas vidas, porque existe algo em nós, existe área em nós, Senhor, que precisam ser ressuscitados, Senhor. Coisas que se perderam pelo caminho, coisas, Pai, que morreram pelo caminho, mas nós cremos no Teu poder, Senhor, e esperamos de Ti nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito flua com liberdade e autoridade no meio de nós, que o Senhor tenha liberdade e autoridade para tocar aquele que o Senhor quiser, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo e qualquer espírito contrário ao Teu. Que todo espírito contrário ao Teu, Senhor, que bata em retirada agora em nome do Senhor Jesus. Que as mentes sejam libertas, que os ouvidos sejam abertos, que os corações sejam abertos para receber da Tua mão, Senhor, para receber da Tua mão, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Amém, igreja? Sempre que caminhamos, encontramos opções. Sempre que estamos caminhando, nós temos opções. Nós temos a opção de ir para a direita ou de ir para a esquerda. Nós temos a opção de entrar pela porta da direita ou entrar pela porta da esquerda. Nós temos opção de fazer o certo ou de fazer o errado. Nós temos sempre à nossa frente dois caminhos. Em todos os lugares, em todas as situações. Às vezes você não precisa nem estar caminhando, você pode estar sentado na frente da televisão. Você tem dois caminhos a seguir. Você pode estar sentado na frente do teu computador, você tem dois caminhos a seguir. Você pode estar simplesmente com o seu smartphone, último modelo, não é o meu, é o teu, amém? E você tem dois caminhos a seguir: o caminho certo e o caminho errado. Você tem sempre dois caminhos a seguir. E você pode seguir pelo caminho da superação, pelo caminho da vitória, pelo caminho da conquista. Ou você pode seguir pelo caminho do desânimo, pelo caminho da derrota, pelo caminho da desistência. Quem vai escolher qual caminho seguir é você. Quem vai escolher qual caminho vai seguir nessa situação é você. Porque o fato que decide o caminho, na verdade, não depende das circunstâncias. Parece que depende, mas não depende das circunstâncias. Não importa se está chovendo ou se o sol está quente. Não importa se está ventando ou se eu estou com fome. Mas depende de como você reage às adversidades. Como você reage às circunstâncias. Como você reage diante das circunstâncias. Dependendo de como você reage,
dentro das circunstâncias, você escolhe o caminho certo ou o caminho errado. Dependendo de como nós somos, dependendo de como está formado o nosso caráter, dependendo da cultura que foi incutida em nós, dependendo das nossas bases, das nossas raízes, isso é o que vai definir, isso é o que vai nos nortear. As circunstâncias adversas, elas podem fazer de nós grandes fracassados ou verdadeiros campeões, vitoriosos em Cristo Jesus. A atitude que você toma, independente do que você está vendo, independente do que você está vivendo, independente do que você está vivendo. O Senhor tem nos dado ensino de como andar honrando a Ele. E nós andamos em honra ao Senhor. Nós estamos vivendo um tempo em que precisamos aprender a andar honrando ao Senhor. E nós já falamos aqui muitas maneiras de honrar ao Senhor. Honrar com as palavras, honrar com as atitudes, honrar com as oportunidades, honrar com a mesa, honrar com a adoração, honrar com a sua caminhada, honrar com os talentos que o Senhor te deu. Porque essa é a vida de um crente. A vida de um crente tem que ser a vida de honra ao Senhor. E nessa noite nós vamos aprender como honrar ao Senhor com o profético, com a palavra profética. E palavras proféticas serão liberadas sobre a tua vida. E palavras proféticas já estão sendo liberadas sobre a tua vida. Por isso, não preste atenção em quem está do seu lado. Desligue o celular se ele está te incomodando. Não se preocupe que nenhuma ligação é mais importante do que a voz do Espírito Santo nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, que você possa nessa noite se expor ao Senhor, que você possa se abrir ao Senhor, que você possa declarar ao Senhor e receber do Senhor. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo 16. Vamos ver uma história de uma mulher chamada Sunamita, que na varanda da sua casa, digo eu, sentada ou sei lá em pé, via um homem para cima e para baixo, um homem que sempre passava, e ele passava naquele caminho que era perto da casa dela. E o nome desse homem era um homem de Deus chamado Eliseu, com um aprendiz, com um ajudante, com um auxiliar chamado Geazi. E ela via aquele homem passando, e naquela época não tinha carro, não tinha moto, provavelmente ele só passava a pé. E ela, eu vou fazer um lugar para esse cara descansar. Eu vou pegar esse cara e vou botar ele aqui. Deve ter conversado com o marido. O marido concordou. Fizeram um quarto em cima da casa para o homem de Deus, para um profeta descansar da sua caminhada. E pelo acolhimento, vamos ler lá 4:16. Quem já abriu, dá um glória. Quem não abriu, não esquenta não, faz cara que já sabe o texto de cor. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Recebe aí, abraçarás um filho. Abraçarás um filho. Abraçarás um filho. Abraçarás um, não via Carol? Abraçarás um filho.
abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho. Aleluia, glória a Deus. No tal tempo determinado, segundo o tempo de vida, da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores, quer dizer, estava na lavoura. E disse o seu pai: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. E então disse a um moço: leva-o à sua mãe. Quer dizer, o pai falou, pegou lá um empregado lá, um funcionário, falou: leva ele para a mãe dele, deixa a mãe dele lá ver qual é que está acontecendo com esse menino que está aqui gritando, gemendo do meu lado. E ele tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela, e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse o marido: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem é sábado. E ela disse: tudo vai bem. Escolhe a pessoa mais bonita perto de você e fala para ela: tudo vai bem. E então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio o homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Gease, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai bem. Escolhe a pessoa mais elegante aí perto de você e fala para ela: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou os seus pés, mas chegou Gease para retirar, e disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor a encobriu e não manifestou. E disse ela: pedi ao Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. E ele disse a Gease: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e seguiu. E Gease passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe o aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu à casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. E então entrou ele e fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e estendeu-se sobre ele, e então o menino expirou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. E então chamou Gease e disse: chama essa sunamita.
e a chamou, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou aos pés, e inclinou a terra, e tomou o seu filho, e saiu. Aleluia, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Essa é a tua palavra, e nós cremos que ela é uma verdade hoje para nossas vidas. E nós aqui, Senhor, recebemos promessas do Senhor, e que por algum motivo morreu, mas nós confiamos no teu poder de ressurreição, em nome de Jesus. Nessa história dessa mulher, nós vemos aqui com muita clareza essa realidade. O seu único filho, o filho da sua promessa, a promessa de Deus para a sunamita, a promessa que Deus fez a ela através de um homem de Deus chamado Eliseu, pela fidelidade dela ao profeta, porque ela prestou atenção que o profeta tinha uma necessidade, e ela supriu a necessidade daquele profeta voluntariamente. E o profeta Eliseu volta a entrar nessa história e declara: não tem morte. Aonde está a morte? Cadê a morte? Porque nele habitava a vida. E quem habita na vida não vive na morte. Eu não sei o que morreu na tua vida, mas eu sei que nessa noite vai ressuscitar, pelo poder do Senhor. Qualquer área da tua vida que tenha morrido vai ressuscitar hoje, em nome do Senhor Jesus. Não importa a realidade, não importa a realidade, à sua volta tudo pode falar de morte, de desistência, e de fracasso, e de derrota. Mas você tem uma promessa de Deus. Mas você tem uma promessa de Deus. Você tem uma promessa de Deus. E você precisa entrar num nível sobrenatural de fé e de esperança. Você não pode se conformar com a situação de perda, com a situação de morte. Assim como o sunamita, determinada, partiu para a casa do profeta Eliseu em busca de uma solução. Se pela ação do profeta ela recebeu a promessa, também pela ação do profeta ela receberia a sustentação da sua promessa. Isso quer dizer que a palavra de Deus, além de te entregar a promessa, ela também sustenta a tua promessa, ela também sustenta a tua casa, ela também sustenta o teu ministério. A palavra de Deus tem poder suficiente para gerar vida e para sustentar a vida. Você precisa entender nessa noite que toda promessa de Deus está no sobrenatural de Deus. Não está aqui na nossa realidade. Não está aqui no nosso natural, no plano físico. Está lá, no sobrenatural. E nós, homens e mulheres naturais, carnais, emocionais, sentimentais, temos muita facilidade em viver no natural, mas hoje nós precisamos entrar no sobrenatural de Deus e crer que a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. Na palavra de Deus a promessa é concebida. Na palavra de Deus a promessa é gerada, é trazida à luz, é sustentada e é vivida. Na palavra de Deus
caso a tua promessa morra, caso a tua promessa morra, o Senhor a ressuscita. O Senhor hoje vai ressuscitar mortos. O Senhor vai ressuscitar o que morreu em você. O Senhor vai ressuscitar aquilo que você já enterrou. Aquilo que você desistiu. Creia que você recebeu do Espírito Santo, que você recebeu diretamente do trono a promessa de Deus. Creia que você já entrou no território do sobrenatural. E você agora, que já entrou no território do sobrenatural de Deus, você não só precisa discernir o fato, mas viver a realidade do sobrenatural de Deus, e não a realidade do que está à sua volta, não a realidade do natural. A realidade em que devemos andar é a realidade do sobrenatural. E analisando a vida de Sunamita, a passagem de Sunamita, nós vemos ações específicas. Analisando o que o profeta Eliseu fez, nós vemos que tem ações específicas. Não se anda de qualquer jeito. Algumas pessoas pensam que porque aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aleluia, está salvo em Cristo, amém? Podem andar de qualquer jeito. Existem detalhes na tua vida que você vai precisar cumprir. Existem atitudes que você vai ter que tomar. Existem decisões que você vai ter que tomar. Você até mesmo vai ter que cancelar mecanismos de morte que chegou à tua vida. Não importa pela mão de quem foi que chegou, não importa quem foi que construiu, não importa quem foi que jogou lá na tua casa, não importa. Hoje será cancelado em nome do Senhor Jesus. Atrair a glória de Deus, ressuscitar a promessa e permanecer no caminho da vitória. Por causa da fé sobrenatural e da sua esperança na fidelidade do Deus vivo, aquela mulher entrou num território sobrenatural e se manteve no caminho de vitória. O problema está que alguns até entram no sobrenatural de Deus, mas não permanecem no sobrenatural de Deus, não permanecem no caminho. E o que é que eu preciso fazer para entrar e me manter no sobrenatural? Existem atitudes específicas. O que eu preciso fazer para, além de entrar, permanecer? Porque você pode entrar hoje, mas amanhã, segunda-feira, depois do almoço, você já esqueceu, já saiu do caminho. E aí até quarta-feira na célula onde vai ser revisada a palavra, você já está vivendo a margem do sobrenatural de Deus. E você não foi chamado para viver a margem do sobrenatural de Deus. Você foi chamado para viver no centro do sobrenatural de Deus. A Sunamita agia de forma específica em busca do seu milagre. Alguém aqui quer um milagre? Ela agia de modo específico. Olhando para ela, olhando para o caminho que ela fez, olhando para como ela perseguiu o sobrenatural de Deus, nós vemos que ela tem atitude. Ela tem atitude. Ela é uma mulher de atitude. Ela tem pegada. Ela não é qualquer uma não. E eu encontrei algumas atitudes. Alguém sabe quantas? Pois é. Mas como está chovendo, eu só vou falar de 3.
Mas é 3 para você prestar atenção. Esquece as 45 que ficou para trás. Leva essas 3 contigo para casa. Eu sei que você está lembrando de um monte de gente que tem promessa morta agora. Mas não é a hora deles. É a tua hora. A palavra é para você. Tá frio aí, Josi? Estou vendo ela só se encolhendo ali. Ela está quase furando a pilastra. Paulinho, ajuda ali. Mas não dá para ajudar mais, já está no 25. Glória a Deus. Problema resolvido. Família é assim, amém? Divide, vai, não tem problema. Então vamos, volta para cá. Esquece a Josi. 3 atitudes. Escolhe a pessoa mais bonita que está aí perto de você e fala para ela: hoje você vai aprender 3 atitudes que te leva para o sobrenatural e te faz permanecer no sobrenatural. Aleluia, aplauda o Senhor em nome de Jesus. A primeira atitude é: Sunamita se recusou a andar com promessas mortas em sua vida. Ela se recusou a andar com promessas mortas. Eu não vou andar carregando defunto. Eu não vou andar carregando um cadáver. Eu não vou andar carregando quem já morreu, podre, fedendo atrás de mim. Sunamita deixou o filho morto em casa e partiu para buscar o milagre. Entende a situação? O menino morreu. Ela pega nos braços, sobe as escadas, sei lá, de repente alguém ajudou ela, não sei o tamanho do menino também, a Bíblia não fala. Chegou lá na cama do profeta, tinha unção, hein, na cama do profeta, hein? Chegava na cama do profeta, deitou o menino lá. Ela podia ficar lá escandalizando, chorando, gritando: ai, meu filho. Já viu mulher chorando? Desespero que é. As do lado de lá, árabe, meu irmão, aí que é judeu, aí que grita mesmo. Imagina, rapidinho ela ia ligar para a irmã ia ligar para as outras 50. As vizinhas do lado, daqui a pouco estava igual o condomínio Freitas, todo mundo lá dentro, todo mundo chorando porque o menino morreu. É lícito, mas não convém. É lícito chorar, mas não edifica. Ela falou o quê? Sei lá o que ela falou, sei o que ela fez. Ela pegou, botou lá o menino, botou o menino lá na cama e partiu. Não se anda em caminhos de vitória com promessas mortas. Muitos crentes da igreja Bola de Neve do Polo Ártico, eu tenho que parar de falar Bola de Neve do Polo Ártico, eu tenho que falar só do Polo Ártico, que aí vai que é uma assembleia, vai que é uma batista, né? Não, porque eu sei que eu não vou para lá, eu vou continuar aqui, amém? Não há nada contra as igrejas não, gente, misericórdia. Então, muitos crentes na igreja lá do Polo Ártico acham que vão encontrar o êxito andando com promessas mortas, carregando morto. Porque no ano de 1958 eu fazia assim, eu fazia assado, porque assim, porque era naquele tempo, porque um dia o Senhor me usou. Promessas mortas. Os milagres nos alcançam quando nós nos recusamos a andar com promessas mortas. Nessa noite, se recuse a andar com promessas mortas. Se recuse a andar com promessas mortas. Nossas palavras, nossas atitudes em relação à promessa define se andamos com promessas mortas ou não. São nossas palavras, são o que nós falamos, é o que nós, como que nós reagimos, é que dizem,
tem promessa morta. Não, não tem promessa morta, meu irmão. As promessas podem estar em gestação. Elas podem estar num tempo de preparação. Eu posso estar sendo preparado. O terreno está sendo adubado, está sendo semeado, está sendo regado. E não nasceu ainda. Mas morta, não. As tuas palavras e as tuas atitudes dizem muito. As tuas palavras, presta atenção, é contigo mesmo. As tuas palavras dizem muito. As tuas atitudes dizem mais ainda. Quando Geazi foi ao encontro de Sunamita e questionou contra a sua família, prontamente ela respondeu: vai bem. Versículo 26. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Tá maluco? Tá doidão? Como que vai bem? Largou o filho morto em casa. Como que eu vou falar que vai bem se eu larguei o filho morto em casa? Sunamita se recusou a andar com relatório de morte. Ela se recusou a reclamar. Ela se recusou a murmurar. Ela se recusou a desistir. Ela estava atrás de quem podia resolver. Só tem um que pode resolver os teus problemas. Só tem um que pode ressuscitar o que morreu. Só tem um que pode fazer gerar aquilo que você não tem. E o nome é Jesus Cristo. Só que aqui na terra, Senhor Jesus Cristo usa a vida dos homens de Deus, usa a vida dos profetas, usa a vida. E ela foi ao encontro de quem podia resolver o problema. Ela não ficou murmurando nem falando nada. Você precisa aprender a honrar a Deus com as tuas palavras. Você precisa honrar a Deus com as tuas conversas. Você precisa honrar a Deus com as tuas postagens no Facebook, no Instagram e nesse monte de outras redes aí que eu nem o nome sei falar. Você precisa honrar a Deus com os telefonemas que você dá. Você precisa honrar a Deus com todo tipo de palavra que sai da tua boca. A palavra certa para a pessoa certa. A sua boca deve falar palavras de esperança, de fé, de vida. Palavras de vitória em nome de Jesus. A tua boca tem que destilar palavras que causam impacto no reino espiritual. Você precisa encher o céu da sua cabeça de palavras de adoração ao Senhor. Encher o teu próprio ouvido. Você precisa se ouvir. Sabe, tem horas que você não crê. E aí você precisa se olhar no espelho e pregar para você mesmo. Falar para você: vai, meu irmão, que é contigo. O Senhor te escolheu, o Senhor te ungiu, o Senhor te libertou, o Senhor te levantou. E essas palavras têm que ser em alto e bom som, para que você mesmo ouça. Encha o céu da tua cabeça de adoração. Encha de palavras de fé, de palavras de vitória. Se recuse a ficar semeando a morte. O poder da ressurreição precisa se manifestar na tua vida. E ele vai se manifestar no momento em que você atrair a glória de Deus. No momento em que você entrar no sobrenatural de Deus. Não ande com promessas mortas.
Não ande pisando em cima do que te faz mal. Não ande murmurando, falando com quem não vai resolver nada. Você tem um problema? Também tenho. Procura a pessoa certa. Existem pessoas específicas para cada tipo de assunto. Você precisa de dinheiro, vai no banco, lá é o lugar. Não adianta falar comigo, vai no gerente. Você precisa de conselho espiritual, vem falar comigo. De oração, comigo. Está entendendo? Tem que procurar a pessoa certa. Tem que falar com a pessoa. Não adianta ficar de nhenhenhen com qualquer um que passa. Porque tem gente que precisa ficar vivendo aquilo ali, aquela amargura. O meu filho morreu. E aí? O que eu posso fazer? Vamos chorar também, vou chorar junto com você. Aí abraça e chora. O meu filho morreu. O meu filho morreu. E cadê a solução para o filho morto? Nem dinheiro para te emprestar para pagar a funerária a pessoa tem. Os teus problemas precisam ser levados a pessoas certas. Não fique declarando morte, mesmo que você esteja vendo morto. Quando te falarem morreu, aí você diz, não, dorme. Mas morreu, parou de bater, está descansando. Não fique destilando morte no teu território. Não fique semeando morte dentro do teu trabalho, dentro da tua escola, dentro da tua casa, dentro do teu ministério. Atitudes para entrar no caminho e permanecer no caminho do sobrenatural. Recusar-se a caminhar com promessas mortas em sua vida. E segundo, creia que qualquer dia, inclusive hoje, é dia para que o profético desate sobre a tua vida e alcance o teu milagre. Qualquer dia é dia de milagre. Todos os dias é dia de milagre. Versículo 23, o marido diz para ela: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem é sábado. E ela disse: tudo vai bem. Está tudo no controle. Está tranquilo. Quando o marido fala com ela, ele quis dizer assim: não faz sentido. Não é domingo para você ir no culto. Hoje nem tem culto. O que você vai fazer? Você vai atrás do pastor para quê? Hoje não é dia de lua nova. Isso quer dizer, no Velho Testamento, não é dia de festividades. Não é dia santo. Não é dia que era separado para algum tipo de festividade do povo judeu. Isso quer dizer, olha aqui, hoje não tem mergulhando, você vai fazer o que lá? Não tem célula, você vai fazer o que lá? Hoje não tem culto, você vai fazer o que lá? E ela respondeu: não faz mal, eu vou lá, eu vou encontrar. Quem busca um milagre de Deus deve estar preocupado, não pode estar preocupado com protocolos, não pode estar preocupado com paradigmas, quer dizer, culturas que você incutiu na tua cabeça, paradigmas religiosos, como que a igreja está entupida de paradigmas religiosos. Precisa ser assim. Eu vou te dizer como é que precisa ser. Precisa ser em adoração ao Senhor Jesus. Esse é o caminho para o sobrenatural.
Não se apegue a nenhum tipo de paradigma. Não se preocupe com a estrutura eclesiástica. Você é mais importante do que a estrutura. O mover profético vem sobre a tua vida no momento em que você procura o sobrenatural de Deus. Independente se é sábado, independente se é domingo, independente se eu não almocei ainda, independente, o Senhor está disponível para você. Agora eu te pergunto, e você está disponível para o Senhor a qualquer dia, a qualquer hora? Atraia o sobrenatural dele para a tua vida. Atraia o sobrenatural dele, entrando na sua presença em adoração, independente da hora, independente do dia, independente da cultura, independente de como você está acostumado. Não existe dia, é todos os dias, todos os dias. Independente do que esteja acontecendo à sua volta, ou de repente nem está acontecendo nada à sua volta, mas milagres de Deus foram postos na tua vida. Milagres de Deus foram postos na tua vida. Milagres de Deus foram postos na tua vida. Decida que a partir de agora você se moverá na terra debaixo de céus proféticos. Debaixo de céus proféticos. E quem é que vai profetizar sobre a tua vida? Eu posso fazer isso, mas você pode fazer isso. Principalmente parando de murmurar, parando de reclamar, e começando a exaltar aquele que vive, exaltar aquele que reina poderosamente, exaltar aquele, o único digno de adoração. Exalte a ele, e assim você abre os céus sobre a tua cabeça, e se tornam céus proféticos sobre você, céus proféticos sobre você. Não há um dia especial para o mover profético de Deus te alcançar. Não há um dia especial. Agora, há tempos em que é propício, em que se torna mais fácil. E o tempo onde o milagre acontece mais fácil, onde Deus quer mexer, quer mudar, quer transformar, são nos momentos de crises, nos momentos de dores, nos momentos de perdas, de morte, nos momentos em que somos testados, nos momentos em que Ele vê aonde que está o teu coração, aonde que você está. É nos momentos em que somos abalados, que somos afligidos, é no momento em que somos questionados. Momentos de crises são momentos propícios para o milagre de Deus na tua vida. Tem alguém vivendo crise? Tem alguém vivendo crise? Não se envergonhe, você está na presença de Deus. Tem alguém vivendo crises? Tem alguém vivendo crises? Tem alguém vivendo crises? Tem alguém vivendo crises? Porque sobre a tua vida o Senhor visitará hoje, e Ele abrirá o céu sobre a tua cabeça e derramará bênçãos sem medidas, com poder de provisão e de ressurreição naquilo que morreu na tua vida. O cristão que quer permanecer no caminho de vitória e no sobrenatural de Deus não pode ficar preso. Ele não pode viver preso a liturgias, a protocolos humanos, e muito menos, presta atenção, e muito menos a circunstâncias à tua volta. Eu não quero saber das circunstâncias, eu não quero saber o que está acontecendo, eu quero saber do que Deus pode fazer na tua vida. Ah, mas é porque você não mora lá em casa. Eu sei, eu moro na minha. Ah, mas porque você não é filho dela. Eu também tenho mãe. Mas é porque você não é casado com ela.
Eu também sou casado. Aleluia, glória a Deus. Não importa as circunstâncias, o Senhor vai ressuscitar hoje. O Senhor vai ressuscitar hoje. O Senhor vai ressuscitar hoje. Mantenha-se no caminho profético das promessas de Deus, e os milagres vão te alcançar. Os milagres vão te alcançar. Os milagres vão te alcançar, em nome de Jesus. Atitudes para você entrar no caminho profético de Deus e se manter no caminho do sobrenatural, para que você entre e fique. Recusar-se a andar com promessas mortas. Crer que todo dia é dia, todos os dias é dia. E a terceira atitude é determinação. Determinado a alcançar o sobrenatural de Deus. Você precisa ser determinado a encontrar o sobrenatural de Deus. Você precisa ser um determinado. Eu estou determinado. Nada vai me abalar. Nada vai me tirar da rota. Nada vai me tirar do caminho. Nada. Eu estou determinado. Eu vou a pé, eu vou de bicicleta, eu vou de skate, eu vou de qualquer jeito. Mas eu sei que eu vou chegar, porque eu quero o sobrenatural dele. E eu vou alcançar o sobrenatural. Mas se chover eu me molho, e depois vem um sol e seca. Eu não tenho problema com nada disso, porque a minha determinação vai me colocar diante do trono e da mesa do Senhor. Determinação. A determinação é uma resposta de fé que nos sustenta no caminho da vitória, que nos aproxima do nosso milagre. Quando você é uma pessoa determinada na caminhada, isso está, independente das circunstâncias, isso está dizendo para os outros: esse tem fé. Nada tira ele do caminho. Só leva na cabeça, leva ripada de todo quanto é lado. Mas ele está lá, ele não para, ele continua indo em frente. A mensagem que você está passando para o mundo é fé sobrenatural. Porque eu não vivo pelas emoções e nem pelos sentimentos, eu vivo pela palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que é meu, e eu vou lá buscar o que é meu. Eu vou buscar o que é meu. Ninguém persevera no caminho da vitória e do milagre nos momentos de crise, simplesmente porque tem consciência de que há uma profecia sobre a tua vida. Não pode ser assim: meu raciocínio, meu intelecto, a minha inteligência humana, lendo aqui, diz que eu tenho promessas. E aí? Não vai perseverar, vai cair, não vai ser determinado. Porque nada disso daqui tem valor se você não crer que isso aqui é a verdade. Então o problema não está se eu estou compreendendo ou não. O problema está se eu tenho fé ou não. E é dessa fé que eu preciso para alcançar. É essa fé que eu preciso para me manter determinadamente no caminho. Eu preciso continuar andando no caminho. Eu preciso ter consciência. E por causa da consciência que eu adquiri de que eu tenho promessas, eu persevero. Alguém aqui tem consciência que o Senhor tem promessas sobre a tua vida? Seja determinado. Seja determinado. A sunamita, ela sabia da existência do profeta Eliseu. Ela sabia, e por meio do profeta, ela já tinha recebido a promessa. Ela concebeu, ela gerou, ela passou 9 meses, digo eu, sei lá se foi 7 ou se foi 9, mas ela já tinha gerado o filho. Ela tinha recebido. Mas pera aí, como que é isso? Eu estou aqui já, velhinha, murchinha. Chega um profeta e diz que eu vou ter um filho.
A palavra se cumpre, o filho nasce. E depois de algum tempo, morre. Era isso, Senhor. Era o prazer de ser mãe, de ter um filho nos braços que o Senhor queria me dar? Ou tem mais? Ou tem mais alguma coisa? Tem, Senhor, tem alguma armadilha aqui? Tem, Senhor, fala comigo. Isso é só quem tem intimidade para ouvir a voz de Deus. Senhor, fala comigo, a tua graça me basta. Era isso que o Senhor queria. O Senhor queria que eu tivesse esse prazer de ser mãe, de ter um filho no colo, e pronto, encerrou. E eu sou agradecido por isso, Senhor. Mas quem tem intimidade chega para o pai e pergunta: pai, tem mais? Tem mais alguma coisa? Sabe, na hora da crise, ela não se acomodou a perder o filho. Ela não se acomodou. E ela foi ao encontro de quem podia resolver. Ela não ficou esperando: morreu, vamos enterrar. O profeta vive andando aí entre as aldeias. Uma hora ele passa aqui na porta de novo, e aí eu falo com ele, e aí ele de repente me dá outro. Já deu um, dá outro. De repente, eu não sei o que ele pode fazer. De repente ele ora para essa dor passar. Não, eu sou determinado. Eu sei onde o profeta está e eu vou atrás dele. O menino morreu, deixa ele aí. Eu não posso fazer nada. Ele já morreu, eu não posso fazer mais nada. Eu vou atrás de quem pode. E ela, determinada, parte atrás do profeta. Se ele tem palavra para gerar, ele tem palavra para ressuscitar. Mais complicado do que ressuscitar é gerar aquilo que não existe. É trazer à existência o que não existe. Não existia filho, e o profeta profetizou o filho. Sunamita cria na solução do milagre. Ela cria que a solução era o milagre da ressurreição, que a sua promessa não tinha acabado. E por isso ela, determinada, ela partiu para a casa do profeta. Ela foi em busca do profeta. No seu coração havia fé e determinação de encontrar Eliseu e falar: Eliseu, eu preciso de você, eu preciso de uma solução. Abre a tua boca santa e fala alguma coisa que venha da parte de Deus. Fala alguma coisa que venha direto do trono. Níveis de conquistas dependem da nossa capacidade de permanecer no caminho de vitória. Depende da nossa capacidade e da nossa determinação de entrar e permanecer no caminho do sobrenatural de Deus. É disso que nós precisamos. Versículo 29. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. E se encontrares alguém, não saúdes. E se alguém te saudar, não lhe responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Monta no cavalo e parte, meu irmão. Se você encontrar com alguém, não dá, nem olha para a cara. Não quero saber quem é. Se alguém falar contigo, não responde. Sabe o que isso quer dizer? É porque tem um monte de crente lá no Polo Ártico, que são crentes, salvos em Cristo, e que tem missões a cumprir, como Geazi tinha essa missão a cumprir, mas no meio do caminho se distrai.
No meio do caminho encontra um, e aí, cara, Neymar, o que aconteceu com o Neymar? Pô, agora, como é que vai ser contra a Alemanha? E aí, não sei, não tem um substituto, Filipão é um vacilão. E ali perdeu o foco. Perdeu o foco, se distraiu, e mais na frente ele encontra com outro e vai falar de outro assunto. Se for mulher, então, aí que tem a conversa, aí é que tem assunto. Se distrai na caminhada, se distrai, e o Senhor diz para você nessa noite: para de se distrair na tua caminhada. Você tem missões a cumprir, você tem alvos a alcançar, você tem lugares a chegar. E você que eu escolhi, foi você que eu separei. Para de olhar para o lado e olha para o alvo. Não admita distrações. Seja determinado, mas não admita distrações na tua caminhada. Quando nós nos distraímos, perdemos o foco, perde o tempo de Deus. Nós podemos perder o tempo de Deus. Mantenha viva em você a promessa e a palavra profética que o Senhor vai sustentar. O Senhor vai sustentar a palavra profética sobre a tua vida. Não faça como muitos que, tragados pelo desânimo, pela desistência, negociaram na hora da crise. A crise chegou, é a oportunidade para o milagre de Deus se estabelecer na minha vida, é a oportunidade para o poder de Deus vir sobre mim. A crise chegou na minha casa, é a oportunidade que o Senhor está dando para que a luz dele resplandeça, para que o nome dele seja exaltado. Não negocie as promessas de Deus, não negocie as promessas que o Senhor tem para você. Muitos nessa hora complicada, nessa hora de crise, nessa hora de decisão, nessa hora que tem dois caminhos à tua frente, elas partem para os projetos pessoais. É muito complicado e eu vou fazer do meu jeito, e eu vou fazer o meu projeto porque eu já tenho uma experiência, uma bagagem, e eu posso pegar isso aliado com aquilo, com mais o Google que me ajuda muito pesquisando na internet, eu posso resolver isso sozinho. Escolheu o fracasso, a derrota, escolheu o caminho errado. O Senhor não te chamou para fazer projetos. O Senhor te chamou para ser o projeto dele aqui na terra. Foi ele que projetou a tua vida. Foi ele que projetou. Você é um projeto de Deus. Não aceite projetos pessoais. Não aceite projetos pessoais. Tudo que você tem, que você é porque o Senhor permitiu. E é para que o propósito dele na tua vida se cumpra. É para que o propósito dele na tua vida se cumpra. Tem muita gente que a grande parte da vida sonhou em ser uma coisa e hoje é uma outra coisa totalmente diferente. E de vez em quando se pergunta: Senhor, por que isso não aconteceu? E ele te responde nessa noite: porque o meu projeto para a tua vida é esse, o propósito que eu tenho na tua vida é esse, e ele vai se cumprir, porque é através da tua vida que o meu reino vai se estabelecer. Fatores de distração e encantamento. Pessoas que se encantam com as facilidades do mundo e se distraem com as coisas que não convêm, que é lícito, mas não convém, que é lícito, mas não edifica, atrasa ou até mesmo impede você de receber o teu milagre, impede que seja ressuscitado aquilo que morreu. Pelo princípio da honra, nós vamos entrar num novo nível de conquista. Pelo princípio da honra, nós vamos entrar no sobrenatural dos milagres de Deus. Os milagres de Deus. Chega
Chega de viver uma vida espiritualmente vazia. Chega de viver uma vida religiosa, de casa para a igreja, de igreja para casa, de casa para o trabalho. Isso não é vida, isso é vida de gado. Come e dorme, não faz nada. Não faz nada. Vem na igreja espiritualmente, come, chega em casa, dorme. Vem para a igreja espiritualmente, come, chega em casa, dorme. O nome disso é gado. Você é o embaixador do reino de Deus, sacerdote real, princesa do Senhor. É isso que você é. Você não é gado. Você não foi chamado para engordar no banco da igreja. Você foi chamado para implantar o reino de Deus. E os milagres precisam te alcançar para que o mundo creia que o Deus que você serve é o Deus verdadeiro, é o Senhor dos senhores, é aquele que tudo pode, é aquele que tem todo o poder. Você precisa saber que as crises chegam até a tua casa, chegam até o teu ministério, chegam até a tua vida, para que o nome do Senhor seja exaltado. Como é que ele saiu do fundo do poço? Não foi ele que saiu, foi o Senhor que o tirou de lá. E a luz do Senhor brilha sobre a tua vida, e quem está lá no mundo vê o poder de Deus na tua vida. Isso precisa ser uma verdade na tua vida. Você precisa crer. Você precisa tomar posse dessa palavra na tua vida. Decida viver na plenitude espiritual das promessas de Deus para a tua vida. Não importa se a promessa morreu. Não importa há quanto tempo morreu. Tem promessas que já morreu faz tempo, mas vai ser ressuscitada hoje, em nome de Jesus. Será ressuscitada hoje, em nome de Jesus. Você precisa decidir romper. Você precisa decidir alcançar os milagres. Decida hoje alcançar o milagre que você precisa. Decida hoje alcançar o milagre que você precisa. Decida hoje, chame o poder de Deus de ressurreição para a tua vida. É Ele que precisa te alcançar hoje. Não se limite, não desanime. Porque talvez algumas promessas levam algum tempo para ressuscitar. Eliseu teve que passar horas orando dentro daquele quarto. Eliseu teve que subir em cima do menino e 7 vezes soprar na boca dele. Eliseu teve que esquentar o corpo do menino. Eu não sei quanto tempo isso foi, a Bíblia não relata. Pode ser horas, pode ser dias. Isso quer dizer que existe um tempo de Deus na tua vida. O que você precisa é crer. Se Eliseu tivesse desistido, foi lá, mandou Geazi pôr o bordão na boca do menino, nada aconteceu. Aí depois chegou lá no quarto, orou, impôs as mãos, subiu em cima do menino, nada aconteceu. Ele podia ter pensado, morreu. Deus é soberano e sabe de todas as coisas. E se morreu, vão me enterrar. Talvez você esteja pensando assim. Já faz tempo. Mas hoje vai ressuscitar. Precisa ressuscitar hoje. Creia que é uma questão de tempo. Pois o sobrenatural de Deus já entrou em rota de colisão com você. O sobrenatural de Deus está indo ao teu encontro. O sobrenatural de Deus está indo ao teu encontro. E Ele quer te alcançar. O sobrenatural de Deus quer te alcançar. O sobrenatural de Deus está te procurando, está te caçando, e Ele vai te alcançar. Ele é um míssil teleguiado e Ele não erra o alvo. E por mais que demore, Ele vai te alcançar. Ele vai te alcançar. Ele vai te alcançar. E a tua promessa, e o teu milagre, e
e o que morreu na tua vida vai ser ressuscitado, em nome de Jesus. Se você tiver coragem, feche seus olhos. Morreu. Eu sei, eu estou vendo que está morto. Você também já viu que está morto. Não tem mais pulsação. O coração parou de bater. Não tem mais sentimento. Não tem mais emoções. Não reage à dor. É indiferente. Se a morte alcançou a tua vida, alcançou o teu ministério, alcançou a tua família, alcançou a tua profissão, denuncia ela agora. Denuncia ela para o Senhor. Denuncia. Denuncia ela para o Senhor. Mostra, Senhor, morreu. Senhor, está aqui, morreu, Senhor. A tua promessa na minha vida, Senhor. A palavra profética sobre a minha vida. Se você tem alguma coisa morta na tua vida, fica de pé no teu lugar. Não se preocupe com quem está do teu lado. Não se preocupe, não é hora de vergonha, não é hora de aparência. É hora de verdade. Denuncie ao Senhor. Senhor, morreu. Está morto mesmo, Senhor. Comece com a tua boca a falar com Ele. Porque o problema não é falar. O problema é falar para qualquer um. O problema é fazer da dor uma lamentação e viver aquele luto. Ficar vivendo aquela dor, remoendo, sem achar soluções. Quando nós temos um machucado, uma ferida, não podemos de vez em quando dar um apertinho. O melhor é ir para o médico e sofrer uma dor só, uma limpeza só, desinfetar, botar um remédio em cima apropriado. Mas eu não procurei o vizinho, eu procurei um médico. Fala agora para o Senhor. Não é murmuração, agora é confissão. Fala para o Senhor com a tua boca. Fala com o Senhor com a tua boca. Se preocupa com quem está do teu lado não. Se tem alguém muito perto de você, vai para outro lugar, meu irmão. Sai de perto. Você é livre aqui, você pode andar, você pode deitar no chão, você pode subir na cadeira. Você pode vir aqui para o altar se você quiser. Fala com o Senhor. Senhor, morreu, Senhor. Esse presente que o Senhor me deu, essa bênção que o Senhor me entregou, morreu na minha vida. Senhor, talvez a culpa foi minha, Senhor. Talvez a culpa foi minha, talvez eu fui negligente, talvez eu fui despercebido, talvez eu não dei a atenção necessária,
talvez, Senhor, eu descuidei, eu não alimentei, Senhor. Talvez eu esqueci de dar água, eu esqueci de regar, Senhor. Senhor, a culpa é minha, talvez. Talvez não, talvez foi alguém que sacrificou, foi alguém que matou. Mas não importa, não importa quem matou. Confesse ao Senhor. Eu sei que tem promessas mortas aqui. Confesse ao Senhor. Confesse a Ele. Confesse com os teus lábios, com a tua boca. Fala com Ele. Declara a Ele: Senhor, 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 Senhor. O Senhor já separou poucos aqui nessa noite, não foi à toa. O Senhor opera do teu jeito, Senhor. Faz do teu jeito, Senhor. Mas você precisa confessar. Para depois de você ter confessado, a misericórdia do Senhor te alcançar, o arrependimento te alcançar e a ressurreição te alcançar. 3 atitudes que você precisa na tua vida. 3 atitudes que você precisa na tua vida. Recusar-se a caminhar com promessas mortas. Para de carregar defunto. O que morreu vai ressuscitar. Encha os céus da tua cabeça, depois de ter confessado, de palavras de fé, de esperança, de vida, de vitória. Faça com que os teus ouvidos ouçam a voz profética, palavras de bênção, palavras de amor ao Senhor. Creia. A segunda atitude é crer que qualquer dia é o dia. E hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia que vai ressuscitar. Hoje é o dia que vai ressuscitar. Hoje é o dia que o Senhor me deu. Talvez eu tenha que expirar 7 vezes. Talvez eu tenha que passar a madrugada em oração. Talvez eu tenha que ficar de um lado. Talvez eu tenha que marchar. Mas vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Permaneça no caminho. Permaneça no caminho de vitória. Permaneça. Não pode ficar preso. Não fique preso. Não fique preso a conceitos humanos. Não fique preso à estrutura. Não fique preso à liturgia. Adore. Adore. Adore a Ele. A outra atitude é a determinação. 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 Seja determinado. Seja determinado. Seja determinado. Seja determinado. Você só vai conquistar aquilo que você demonstra que tem capacidade para conquistar. O tamanho da tua promessa está diretamente ligado ao tamanho da tua determinação, ao tamanho do teu empenho, ao tamanho da tua dedicação. Se dedique à tua promessa. Vai precisar haver dedicação, vai precisar haver amor, vai precisar haver renúncia, vai precisar haver presença de Deus. A presença de Deus. Se você vai pegar essas 3 atitudes na tua vida, essas 3 atitudes vão fazer parte da tua vida, porque você hoje entra no sobrenatural, mas você precisa permanecer no sobrenatural. Durante esse louvor, você vai confessar para o Senhor. Você vai denunciar a morte. E vai chamar a vida para a tua vida. Vai chamar o poder de ressurreição para a tua vida. Com a tua boca, a tua boca, a tua boca, a tua boca.
E se você não estiver conseguindo chamar o poder de ressurreição, se você não estiver conseguindo chamar o poder de ressurreição para a tua vida, você vem aqui na frente. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito de vida, vem neste lugar. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória me cobrir, o rio de vida aqui, e a verdade do teu reino venha em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Vem com o peso da tua glória me cobrir, o rio de vida aqui, a verdade do teu reino venha em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade, porque o dia é hoje. Começa pela confissão, denuncia, Senhor, morreu, Senhor, morreu, Senhor, morreu, Senhor, morreu, o Senhor me prometeu, o Senhor enviou, o Senhor me entregou e morreu, Senhor. Depois de ter confessado a área que morreu, o que morreu, você precisa chamar a ressurreição. Chamar a ressurreição, chamar o peso da glória de Deus, chamar a vida de Deus. Talvez você não consiga sozinho, aí eu te chamo aqui para frente. Vem aqui na frente. Se recuse a andar com promessas mortas. Se recuse a andar com promessas mortas. Não fique com vergonha. Não tenha vergonha de se expor. Não tenha vergonha. Ninguém está olhando para ninguém. Se tem alguém olhando para alguém aqui, é porque não entendeu o que isso aqui é. Um grande hospital. Aonde os médicos de hoje podem ser os pacientes de amanhã. Os pacientes de hoje podem ser os médicos de amanhã.
porque na verdade todos estão dependentes do peso de glória do Senhor, do peso de glória do Senhor. Comece a orar, ore em línguas, comece a orar em línguas, comece a profetizar sobre a tua cabeça, comece a chamar o peso de glória, o peso de glória. Recalabare de que andanai, recalabará, checarabará de que, checarabará, recalabará recalabará de que andanai, rocalabará de que, recalabará. Santo é o teu nome, Jesus, santo é o teu nome, e nós nos rendemos ao teu poder.